Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. No que era para ter sido uma viagem de pouco mais de uma semana, os astronautas Butch Wilmore e Sanera Williams se viram presos por mais de 280 dias no espaço. O atraso de meses de sua viagem se deu tanto por motivos técnicos quanto políticos, e o mundo observou ao vivo uma transmissão da SpaceX quando eles finalmente retornaram à Terra. Numa cena digna de cinema, até mesmo um cardume de golfinhos nadou próximo aos astronautas quando a nave deles pousou no oceano. No entanto, por mais que tenha sido um alívio eles finalmente poderem voltar para casa, algumas sequelas foram observadas. Desde um envelhecimento precoce, atrofia muscular, aumento de tamanho e até mesmo uma condição conhecida como pés de bebês. Nesse vídeo, você confere tudo o que acontece com os astronautas que retornam à Terra depois de um longo tempo no espaço. É normal que astronautas observem diversas mudanças na fisiologia após retornarem de uma missão espacial. Algo assim é esperado pela NASA. Uma missão de poucos dias, tal como deveria ter sido, inicialmente não traria nenhum dano irreversível a Butch Wilmore e Sanera Williams. Contudo, por ficarem no espaço por meses, foi possível observar desde mudanças visuais até mesmo físicas. Para começar, Sanera Williams, em particular, retornou com um cabelo recém-grisalho, bem diferente de quando ela partiu da Terra. Esse é o tipo de mudança já esperada, tendo em vista que, no espaço, as mudanças fisiológicas são aceleradas. Ou seja, o corpo passa por processos típicos do envelhecimento, só que numa velocidade bem maior. Numa publicação online, a NASA declarou que imagine se todas as suas mudanças fisiológicas fossem hiperaceleradas, para que você passasse por ciclos de vida em semanas, em vez de décadas. Você seria capaz de deixar a barba crescer durante a noite, o seu cabelo poderia começar a ficar grisalho em dias ou a menopausa poderia chegar no próximo fim de semana. Dentre dois irmãos gêmeos, caso um deles se torne astronauta e realize uma missão espacial, ele voltaria mais velho que o irmão que permaneceu na Terra. Mas não apenas isso, ele também voltaria mais alto, conforme o que ocorreu com o astronauta Scott Kelly, que retornou 5 centímetros maior que o seu irmão gêmeo Mark Kelly. Trata-se de um dos efeitos das viagens espaciais, pois sem a gravidade constantemente nos empurrando para baixo, os nossos discos espinhais se expandem, fazendo com que a nossa altura aumente. Contudo, esse efeito é apenas temporário, pois uma vez que o astronauta retorna à Terra, a sua coluna se comprime novamente. Foram precisos apenas 2 dias para que Scott Kelly perdesse os 5 centímetros que ganhou no espaço e voltasse a ter a mesma altura que o seu irmão gêmeo. A falta de gravidade não altera apenas a altura, mas também ocasiona uma perda de densidade óssea, conhecida como osteoporose. Sem a gravidade, áreas que não suportam peso, tais como pernas e quadris, perdem minerais e se tornam mais fracas. Dados da NASA relatam perdas de 1 a 1,5% da densidade óssea por mês, ou seja, no caso dos astronautas presos na estação espacial, eles podem ter perdido entre 9 e 9,5% da densidade óssea. Isso faz com que eles enfrentem um maior risco de quedas e fraturas, além de uma redução da mobilidade. Seguindo a mesma linha de perda de densidade óssea, a atrofia muscular é outro sintoma comum. Quanto mais longa for uma missão espacial, mais grave será a atrofia muscular a qual os astronautas estarão sujeitos. Após permanecerem 9 meses no espaço, os astronautas retornaram com sintomas de atrofia, porém, os efeitos foram especialmente perceptíveis em Sanera Williams. Conforme as palavras de Sam Habshammer, professor de biologia do Instituto de Tecnologia de Israel, que estuda perda muscular, as mulheres que naturalmente têm menor massa muscular basal e níveis de testosterona, além das mudanças hormonais e metabólicas que vivenciam no espaço, são mais suscetíveis à atrofia e à perda óssea. A NASA, antevendo esse problema, diz que os astronautas precisam se exercitar pelo menos 2 horas por dia numa bicicleta ergométrica localizada dentro da estação espacial. Sem esse exercício, eles não seriam capazes de andar ou de ficar de pé quando retornassem à Terra. Aliás, um dos sintomas a que eles estão sujeitos quando retornam é conhecido como pés de bebê.
Após meses no espaço com gravidade zero, as solas dos pés de um astronauta ficam mais macias e sensíveis, se assemelhando às de um bebê. Apesar da inofensividade do nome, trata-se de um grande problema. Até que os pés criem novamente aquela pele dura, o que pode levar semanas ou até mesmo meses, o simples ato de caminhar torna-se algo bastante doloroso. Perda de densidade óssea, atrofia muscular e pés de bebê, todos esses sintomas, quando combinados, fazem com que os astronautas enfrentem dificuldades de coordenação dos movimentos quando retornam à Terra. Durante o resgate dos astronautas, foi possível vê-los sendo colocados em macas e cadeiras, justamente por terem dificuldades para se readaptar à gravidade do planeta. Outro fator também bastante observado em astronautas que retornam à Terra é um problema recorrente de visão, conhecido como Síndrome Neuroocular Associada ao Voo Espacial, conhecido pela sigla SANS. No espaço, à medida que os fluidos do corpo seguem em direção à cabeça, os astronautas sentem uma pressão nos olhos, o qual pode ocasionar problemas de visão. Sobre os astronautas que retornaram, a NASA relatou que as mudanças estruturais cerebrais parecem pequenas, mas podem indicar que mais da metade dos tripulantes apresentam um ou mais sintomas de SANS. A boa notícia é não se tratar de um problema permanente. O coração também sofre com os sintomas do espaço. Devido à ausência da gravidade, ele não está se esforçando tanto assim para bombear sangue, fazendo com que fique um pouco menor e menos eficiente. Tontura e pressão arterial baixa são alguns dos sintomas observados no momento em que os astronautas retornam à Terra e a gravidade recai sobre eles. Um dos principais e mais perigosos efeitos observados é a exposição à radiação. A atmosfera e o campo magnético terrestre nos protegem dos elevados níveis de radiação, que é uma proteção esta que os astronautas não possuem em missões espaciais. Essa exposição, principalmente quando prolongada, significa um risco maior geral de câncer. A NASA se esforçou para criar medidas protetivas aos astronautas, de modo que o aumento do risco de câncer ao longo de toda a carreira de um astronauta não ultrapasse a 3%. É um valor baixo, ao mesmo tempo, mas também que é preocupante. No final, além de todos os efeitos já esperados, há sempre o fator individual, aquele impossível de prever. A astronauta Jeanette Apps chegou a comentar sobre esses fatores individuais, dizendo que cada um é diferente. Essa é a parte que você não pode prever. Um problema que ele pode ter, eu posso não ter, mas eu posso ter várias coisas que ele não tem. Ainda há muito que não sabemos sobre as viagens espaciais. Mas já sabemos que, de um jeito ou de outro, elas afetam diretamente aqueles que retornam. Caso o foco da humanidade para o futuro sejam as viagens espaciais prolongadas, é necessário que, antes de mais nada, saibamos como tratar os seus sintomas, de modo que a jornada não tenha um final trágico, antes mesmo de começar. E você, uma curiosidade, mesmo sabendo sobre todos os perigos, ainda estaria disposto a ser um astronauta, a embarcar numa viagem espacial? Deixe pra gente nos comentários, vai ser interessante saber. Nós agradecemos muitíssimo a sua companhia, sempre muito especial. A gente se vê num próximo vídeo.